Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt para vocês. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre topografia de queixo, né? Topografia de pescoço. Um assunto que é fundamental, é basilar, é primordial, principal, para você poder entender depois o trajeto dos pares craniais, tá? Pergunta que é mais feita em exame final, pergunta que é mais feita na parcial. O professor vai te perguntar o trajeto de algum par cranial. Tem pessoas que eu já conheci várias vezes, né, que elas reprovam 2, 3, 4 vezes, quase estão para perder o vencimento da matéria. E elas me perguntam, Wilson, é o seguinte, estou te procurando porque já me perguntaram várias vezes e não sei para onde correr, tá? Com questão de par cranial. Inclusive, quando tem que estudar isso, eu pulo, assisto algum vídeo na internet. Do jeito que eu vou mostrar para vocês, vai ficar bem mais fácil. A gente vai vendo em partes, ou seja, vocês vão ver partes agora, e depois a gente vai somar tudo e vai poder ter um bom entendimento do que é o trajeto de um par cranial, tá? Mas tudo começa aqui, topografia de cabeça e pescoço, agulheiro do crânio, e aí depois você vai começar a ter um entendimento melhor, sabendo do que a gente está falando, tá? Então, hoje a gente vai falar, vamos conhecer as regiões topográficas que estão localizadas no pescoço, né? Eu vou expor sobre essas regiões topográficas, a gente vai citar os principais contenidos e os limites, e a gente vai falar as características de cada uma. Tá? Então, sem mais delongas, começamos. Topografia de queixo, então a gente vai ver aqui, essas são as topografias de pescoço, tá, pessoal? Triângulo de Faribuff, triângulo de Goujon, triângulo de Beclar, triângulo de Pirogov, triângulo de Jackson e o espaço vértebro maxilofaríngeo, tá? Esse aqui é o famoso espaço vértebro maxilofaríngeo, da qual muitos de vocês vão ouvir. Quem vai ouvir pela primeira vez vai dizer, Wilson, não estou entendendo nada, não sei nem do que está falando. E quando a gente chegar a umas 2, 3, 4 aulas, vocês vão entender, porque é um assunto que ele é tinhoso mesmo, a gente tem que falar uma outra vez, até vocês poderem absorver, tá? Começamos pelo primeiro triângulo, triângulo de Faribuff, tá? Então, esses triângulos estão todos localizados aqui, tá? Estão localizados no pescoço. Se a gente poder olhar aqui um pouquinho, né? Olha só, mais ou menos aqui é onde está a vena jugular interna, tá? Ó, esse trajeto aqui está a vena jugular interna. A gente já sabe que o nervo hipogloso, ele está por debaixo da língua, ó. Hipogloso, ele está aqui assim, está por debaixo da língua. E o tronco venoso tirolingo-faringofacial também está passando por aqui, tá? Então, vai ser um triângulo que ele está baseado vena jugular interna, o nervo hipogloso e o tronco venoso tirolingo-faringofacial. Então, vai acabar formando esse triângulo, tá? Como é que a gente vai observar esse triângulo, tá? Vocês vão ver que eu vou colocar só siglas, tá? Em um primeiro momento, porque está tudo desenhado aí. Olha só. Limite superior do triângulo, quem é que a gente vai ter? Ó? Limite superior do triângulo de Faribuff, eu só vou botar um S para indicar superior, a gente tem o nervo hipoglosso. Tá? Então, limite superior do triângulo de Faribuff, nervo hipoglosso. Aí nós temos o limite posterior, tá? Limite posterior, ó, botar P, posterior, a gente tem a vena jugular interna. E o limite inferior, a gente tem o tronco venoso tirolingo-faringofacial, tá? Então, limite superior, nervo hipogloso, limite inferior, tronco venoso tirolingo-faringofacial e posterior a gente tem a vena jugular interna, tá? Vena jugular interna, nervo hipogloso, tronco venoso tirolingo-faringofacial, tá? Esse é o primeiro triângulo que a gente está vendo no dia de hoje, tá? Esse é o triângulo de Faribuff. E vocês vão ver que até a sequência dos triângulos é importante vocês conhecerem, tá? Vamos lá. Agora, como a gente já conhece os limites, a gente vai falar os contenidos, tá? Quais são os contenidos do triângulo de Faribuff? Olha só. Nós temos a artéria carótida externa, tá? Como contenido. Aqui a gente vai ter a bifurcação das carótidas, tá? Então, aqui vai se bifurcar em artéria carótida externa e carótida interna. A gente tem o glômus carotídeo, tá? O que é o glômus carotídeo?
O glomo carotídeo são tanto os quimiorreceptores e os barorreceptores, tá? Então, a gente chama isso de glomos carotídeo. Como eu falei, a própria artéria carótida externa, algumas colaterais da carótida externa e uma rama descendente do hipoglosso. Tudo isso que a gente falou faz parte do contenido do triângulo de Faribuff, que é dado mais uma vez nervo hipoglosso superior, tronco venoso tirolingofaringofacial inferior e vena jugular interna posterior, tá? Pronto, e aí a gente falou quais são os contenidos, tá? Então esse é o primeiro triângulo que a gente falou do dia de hoje. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é o que são os barorreceptores, tá, pessoal? Em anatomia, eu vou explicar isso aqui para vocês agora em anatomia, e depois vocês vão ver que em fisiologia vai explicar de uma maneira diferente, mas é que a vida é assim mesmo. Eu vou explicar já do jeito mais específico possível para vocês não terem mais confusão, e quando vocês chegarem no segundo ano, vocês verem, agora entendi. Baro, o sufixo baro, ele remete à pressão. Então, quando a gente está falando pressão de alguma coisa, a gente fala baro, né? Inclusive, se vocês já perceberam, quem trabalha no supermercado, por exemplo, trabalhando, pesando as coisas, as pessoas já estão acostumadas a me dar 2 quilos de batata, o cara vai lá, pum, já bota ali, sai 1,9 kg e tanto. Ou seja, a pessoa já está com um sentido de barestesia bem alto. Ele só de pegar as coisas assim, ele já tem uma noção de quanto pesa cada coisa, tá? Isso é uma habilidade que todo mundo pode aprender, tá? De ter uma noção exata de quanto está carregando em cada mão, tá? Esse é o sentido de barostestesia. Então, o baro está relacionado com pressão, né? Com peso. Então, o que acontece? Quando a gente está falando a respeito de barorreceptores, a gente tem que entender um pouquinho de histologia para poder colocar isso em anatomia. Baro, como a gente já falou, é de pressão, e receptores é toda aquela célula que está especializada em captar os estímulos externos para converter num estímulo interno, né? Ou seja, está pegando uma coisa, alguma coisa importante e está transformando em outra. Então, isso, captar estímulos externos para transformar numa informação interna para o corpo, tá? Eu me apropriando desses conceitos básicos importantes, agora a gente tem que saber o seguinte. Então, barorreceptores são os receptores que vão perceber as modificações da pressão arterial, tá? Então, barorreceptores são receptores que vão perceber a mudança da pressão arterial. Então, vou colocar uma seguinte situação. A pessoa tem uma alta da pressão arterial, então começa a e lembrar outro conceito importante que vocês têm que saber, né? Não para agora, mas para o futuro, mas eu já vou falar que daí já vai abrindo a cabeça de vocês. Pressão vai ser a força que é exercida na parede dos vasos sanguíneos, tá? Então, essa pressão aumenta e quando começa a bater com mais impacto, com mais força, exercer mais pressão na parede dos vasos sanguíneos, isso é pressão arterial. Eu preciso saber tudo isso para entender o que é o barorreceptor, porque o barorreceptor ele consegue perceber as modificações de pressão. Se aumentar ou diminuir, ele vai informar para um centro superior, tá? Bom, isso é barorreceptor. O que é um quimioreceptor arterial periférico? Perceba que quando a gente fala químio, a gente está falando que é alguma coisa relacionada à química, né? Então, olha só, quando a gente fala quimioreceptor arterial periférico, a gente está falando de um receptor que ele é capaz de perceber as modificações do pH, do CO2, dos hidrogênios e do oxigênio, tá? Porque tudo isso que eu acabei de falar para vocês vai acabar gerindo um controle estreito no nosso organismo, que vocês vão ver mais adiante, se trata da autorregulação interna. Isso aí não é outra coisa que homeostasis, tá? Estou dando toda essa volta para vocês poderem entender esse conceito aqui, porque se eu só jogar o conteúdo na cabeça de vocês, vai ficar muito difícil de entender. E às vezes a gente precisa entender as coisas para as coisas ficarem mais claras, tá? Então, aí em anatomia, vão te perguntar onde é que estão os barorreceptores, e vão tratar os barorreceptores como se fossem quimiorreceptores arteriais periféricos. Só que as duas coisas são coisas totalmente diferentes. O que acontece é que tanto o baro quanto o quimiorreceptor se encontra tanto no arco aórtico quanto na bifurcação das carótidas. Essa bifurcação das carótidas, em fisiologia, eles vão falar no seno carotídeo, tá?
Mas é a mesma merda, é a mesma merda. É só uma forma lúdica de falar de uma forma diferente a mesma coisa. Vamos para o segundo triângulo, triângulo de Goujon. Tá? Então, o primeiro triângulo que a gente falou é o triângulo de Faribuff, agora nós vamos falar do triângulo de Goujon. Muito bem. Pessoal, o triângulo de Goujon, se você parar para pensar, ele é um triângulo de Faribuff ampliado. Tá? Então, em um primeiro momento, o que eu tinha falado no triângulo de Goujon? Que eu tinha parede inferior, era o tronco venoso tirolingo faringofacial, e parede posterior eu tenho a vena jugular interna. O que acontece? No triângulo de Faribuff, o limite superior era o nervo hipogloso. Aqui não, aqui a gente vai um pouquinho mais além. A gente vai passar o nervo hipogloso e nós vamos chegar no borde anterior do ventre posterior do músculo de Gaskin, tá? Então aqui eu já vou ensinar uma mnemotécnica para vocês, que eu vou falar Ba-Bi, tá? E por isso que é importante vocês saberem a ordem desses triângulos exatamente do jeito que eu estou falando aqui, porque tudo isso vai fazer diferença depois, tá? A gente fala Ba-Bi, como o primeiro vem Ba, então eu já sei que é o borde anterior do ventre posterior do músculo de Gaskin. Essa é a parede superior, limite superior do triângulo de Faribuff. Então vamos lá, parede superior do triângulo de Faribuff, eu já falo, parede superior do triângulo de Faribuff, você falou Ba-Bi. Então primeiro Ba, borde anterior do ventre posterior do músculo de Gaskin. Essa é o limite superior. Limite inferior, tronco venoso tirolingo faringofacial, limite posterior, vena jugular interna, certo? Então esse é o triângulo de Goujon, como eu falei, ele é só um triângulo de Faribuff mais ampliado, tá? Então, continuando, a gente vai lembrar sempre que aqui, se ele é uma ampliação do triângulo de Faribuff, tudo que eu tenho como conteúdo do triângulo de Faribuff, eu vou ter aqui também. Só vou adicionar mais um elemento que é o nervo hipogloso. Porque se vocês pararem para ver, ó, eu vou destacar aqui de verde, só para vocês poderem ter uma ideia de verde puta ainda. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, essa partezinha aqui ó, que eu estou destacando em verde, isso aqui é o triângulo de Faribuff. Perceba? Ó, tudo isso aqui, ó, toda essa partezinha aqui que eu estou colocando em destaque verde, isso aqui é o quê? Isso é o triângulo de Faribuff. Agora, quando eu amplio o triângulo de Faribuff, ó, quando eu amplio, eu vou botar de rosa, tá? Ou seja, agora, se eu pegar isso aqui, ó, vocês percebem que é o triângulo que é ampliado? Pronto. Então, esse triângulo ampliado, isso aqui é o triângulo de Goujon. A única coisa que a gente vai fazer, a gente vai adicionar o nervo hipogloso também, tá? Então, seguindo uma ordem, respeitando uma ordem, a gente tem aqui, a gente tem a bifurcação das carótidas, o glômus carotídeo, né, que no glômus carotídeo a gente já sabe que são os quimioreceptores arteriais periféricos e o baroreceptor. A gente tem a artéria carótida externa, artéria carótida externa. A gente tem algumas ramas da carótida externa que vão ser dadas no meio do trajeto. Eu tenho a rama descendente do hipogloso e eu tenho o próprio nervo hipogloso, tá? Esses são os 6 elementos que vão fazer parte do contenido do triângulo de Goujon, tá? Triângulo de Béclar, tá? Triângulo de Béclar. Então, triângulo de Béclar, o que a gente vai falar sobre o triângulo de Béclar? Simples. Quando a gente vai falando do triângulo de Béclar, a gente está falando o quê? Olha só. Lembra que eu falei para vocês Ba-Bi? Pronto. Agora vai se mostrar muito importante o Ba-Bi, ó. Ba-Bi. O que aconteceu? A gente usou o Ba aonde? A gente usou o Ba quando a gente estava falando lá atrás do triângulo de Goujon. Agora no triângulo de Béclar, a gente vai usar o Bi, tá? Então aqui a gente vai falar que a parede superior, o limite superior do triângulo de Béclar, vai ser o borde inferior do ventre posterior do músculo de gástrico. Borde inferior do ventre posterior do músculo de gástrico. Aí nós temos uma parede, né? Ó, olha só, uma parede posterior, que vai ser o borde posterior do músculo iogloso, e uma parede inferior, que vai ser a asta maior do osso ióides. Tá? Então, parede superior, borde inferior do ventre posterior do digástrico, parede inferior, asta maior do osso ióides, e parede posterior, a gente tem o borde posterior do músculo iogloso. Tá? Então, esse é o triângulo de Béclar. Tá? Tudo isso está aqui, ó, pessoal. Tudo isso está na região do queixo. Tá? Aí, o que acontece? Vamos continuar. O que eu preciso saber do triângulo de Béclar, Wilson? Olha só, contenido do triângulo de Béclar é a artéria lingual. Então, a artéria lingual
está passando como contenido do triângulo de B claro. Mas aqui a gente vai mencionar o nervo hipogloso, que ele está passando por debaixo do triângulo de B claro. Então, quando ele está passando por debaixo do triângulo de B claro, a gente vai chamar que é o nervo hipogloso, tá? Ele não está passando dentro do triângulo de B claro. A relação dele que ele está passando é por debaixo, tá? A vena lingual está aí, mas assim, ninguém liga, tá? O mais importante é você falar que o nervo hipogloso passa por debaixo do triângulo de B claro. Com isso, a gente terminou 3 triângulos, tá? Topografia de 3 triângulos. Agora a gente vai continuar falando sobre o triângulo de Pirogoff, tá? O triângulo de Pirogoff, eu já digo para vocês que ele tem uma particularidade que até então a gente tinha falado que todos os triângulos até aqui, eles tinham cara superior, cara inferior, cara posterior. Esse aqui não, esse aqui não tem cara posterior, esse aqui vai ter uma cara anterior, tá? Esse aqui tem uma cara anterior, tá? Cara anterior. Cara anterior vai ser quem? O borde posterior, sim, não tem nenhum conflito de interesse aqui. A cara pode ser anterior e o borde é posterior, tá? Então, vamos lá. Triângulo de Pirogoff, começo com o superior. Superior eu tenho nervo hipogloso, né? Nervo hipogloso. Cara inferior, tendão conjunto. E a cara anterior vai ser o borde posterior do músculo miloioideu, tá? Borde posterior do músculo miloioideu, tá? Muito importante, tá bom, pessoal? Então, cara anterior, borde posterior do músculo miloioideu, tá? Contenido do triângulo de Pirogoff, artéria lingual, né? Então, só isso. Falou artéria lingual, então tudo certo, tá? Então, esse aqui é o triângulo de Pirogoff, que ele tem uma cara anterior. Agora, o triângulo de Jackson, pessoal. O triângulo de Jackson, ele tá bem aqui, ó. É porque eu sou fortinho, não vai dar para ver direitinho em mim, tá? Acho que, uma vez, eu acho que o Thiago veio aqui, eu mostrei no Thiago. Mas, ó, não, nem adianta. Aqui eu tô perdendo tempo, tentando mostrar para vocês. Mas ele deveria estar aqui assim, ó. O triângulo de Jackson está aqui assim. Em mim, a pessoa que tivesse que fazer algum procedimento em mim ia passar um pouquinho de raiva, mas ele está aqui, tá? Como é que a gente vai descrever o limite do triângulo de Jackson, pessoal? Olha só. A gente já sabe que a gente vai ter... A gente procura o pomo de Adão aqui, ó. Pronto. O pomo de Adão está aqui, ó. Então, esse aqui seria o borde superior, tá? Borde superior. E aí a gente tem a ambos lados. A gente tem o músculo esternocleidomastoideu, ó. Eu toco aqui, já achei. Vou descendo aqui, ó. Vou acompanhar o músculo esternocleidomastoideu. E pronto. Esse aqui, cheguei aonde? No ápice invertido desse triângulo aqui invertido, né? Ó, esse triângulo aqui é invertido. E aqui eu estou sobre a orquixa supraesternal, tá? Orquixa supraesternal, tá? Pronto, então, ambos lados, bordes laterais. Esse aqui também é um triângulo que ele é um pouquinho diferente, né? Porque ele vai ter um triângulo invertido de base superior. Então, na base superior, a gente vai ter a relação com o cartílago cricoideu, né? E esse espaço que tem ali no meio, a gente vai chamar de membrana cricoidea, tá? Ambos lados a gente tem o músculo esternocleidomastoideu e aqui no ápice invertido a gente vai chamar orquixa supraesternal, tá? Então, esses são os limites do triângulo de Jackson. Vou repetir todos eles. Base superior, cartílago cricoideu. Peraí, ó. Vou colocar aqui para... Cartílago cricoideu. Base superior. Aí depois eu tenho aqui, ó, bordes laterais, tá? Meus dois dedinhos são os bordes laterais. Bordes laterais de quem? Do músculo SM, esternocleidomastoideu. Quem está no meio do triângulo, pessoal, membrana cricoidea. E quem está formando o ápice invertido do triângulo? Orquixa supraesternal. Esse é o triângulo de Jackson e esse é o lugar escolhido para fazer a traqueostomia ou cricostomia de urgência, tá? Isso caiu na prova de 2018, tá? Prova escrita 2018 foi exatamente o que caiu, inclusive essa aqui foi a bateria que eu respondi, tá? Todos os triângulos do pescoço, tá? Então, olha só, para que é importante você saber os triângulos do pescoço? Porque alguém vai dizer, Wilson, por que eu tenho que saber os triângulos do pescoço? Simplesmente porque você vai aprender o trajeto de um par cranial, como eu tinha falado antes. Tudo isso aqui é o prelúdio para você aprender o trajeto de um par cranial, tá? Então, essa parte aqui, provavelmente eu vou separar ela da aula, certo? Vou acabar separando ela da aula, porque eu vou acabar postando isso aqui, tá? Ó.
deixar até um pouquinho maiorzinho aqui. Tá? Olha só, pessoal, quero que vocês vejam uma coisa aqui que é bem simples. Onde é que nasce o 12º par? Isso aqui vocês ainda não sabem, que eu ainda não dei, tá? Mas eu vou falar para vocês. Eu vou pegar aqui a maquete, e com a maquete vai ficar mais bacaninha também. Olha só. Isso aqui é a maquete do tronco encefálico. Aqui está aparecendo todas as origens aparentes dos pares craniais, certo? Então a gente vai focar nessa aqui, ó, que está sendo daqui, ó, esse aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é H. Então aqui está sendo quem? Surco pré-olivar. Do surco pré-olivar está sendo quem, pessoal? 12º par cranial, nervo hipoglosso, tá? Então, do surco pré-olivar está sendo o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso, ele vai se dirigir para a fossa cranial posterior, e ele vai ingressar imediatamente aonde? Ele vai entrar no conduto do hipoglosso, conduto do nervo hipoglosso. Então, ele entra no conduto do hipoglosso, vai passar todo o trajeto dele e vai acabar caindo nesse lugarzinho aqui, ó, que se chama espaço vértebro maxilofaríngeo, na porção retroestiloidea. E aí é só acompanhar o desenho. Então, ele se projeta hacia adelante, hacia abaixo, vai ser cara superior do triângulo de Faribault, contenido do triângulo de Goujon, passa por debaixo do triângulo de Becklar, vai ser cara superior do triângulo de Pirogoff, vai terminar em cima do músculo miloioideu e vai dar suas ramas terminais para a língua, certo? Com exceção do músculo palatoglosso, que vai ser inervado pelo glosso faríngeo, tá? Pronto, simples assim. Você falou isso, você respondeu uma questão da prova. Se não me engano, quem respondeu essa prova no exame final foi o Pedro, tá? Pedro Godin, que hoje em dia ele está no 3º ano. Então, muito importante para vocês terem bem claro como funciona esses triângulos, tá? E por que é tão importante, vocês têm que aprender a falar do jeito que eu estou falando aqui, que é o jeito mais fácil que tem para você poder aprender os trajetos dos pares craniais, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um intervalo agora rapidinho, porque para falar de espaço vértebro maxilofaríngeo, vou dar um tempinho, porque na verdade essa aula é dividida em duas. Vou falar primeiro os triângulos e depois falar do espaço vértebro maxilofaríngeo, tá bom? Então vou dar um tempinho aí e a gente já volta. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt para vocês. Pessoal, agora nós vamos falar do espaço vértebro maxilofaríngeo. Sim, ele não é um bicho-papão. Tem gente que olha essa imagem e diz, isso aí parece um dragão. Eu não sei como é que a pessoa enxerga um dragão aqui, mas enfim, é a imaginação. Vamos lá. Primeiro eu tenho que saber onde é que está o espaço aberto do maxilofaríngeo. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, mais ou menos onde é que está ele em mim, tá? Ó, olhem aqui, ó, o meu dedinho, tá? Ó, meu dedinho. Pena que eu vou evitar a fadiga, mas o crânio está bem ali. Mas, ó, aqui está o espaço aberto do maxilofaríngeo, tá? Não é, ó, eu não sei onde está, ó. Tá aqui. Onde eu estou colocando o dedo. Então, mais ou menos agora que vocês já têm uma ideia de onde é que está o espaço vértebro maxilofaríngeo, a gente vai ver que, olha só, é um espaço que ele está situado por fora da faringe, tá? Então eu tenho a faringe, eu tenho a faringe aqui, está situado por fora da faringe, e ele vai ter uma forma prismática triangular. Se eu sei que ele tem uma forma prismática triangular, eu sei que ele vai estar constituído por 3 paredes, ó, 3 paredes, ó, pin, pin e pin, né? Então tem 3 paredes, e as paredes dele vão estar mais ou menos assim, tá? Vai ter 2 extremidades e vai ter um diafragma dos estílios que vai estar atravessando ele, que a gente vai acabar dividindo ele em espaço pré-estiloideu e retroestiloideu, tá? Esse diafragma dos estílios que vai estar dividindo o espaço vértebro maxilofaríngeo, tá? Isso é no primeiro momento. Agora eu quero que vocês olhem aqui nessa imagem aqui, ó, que a gente tem aqui, para a gente mais ou menos se situar quando a gente estiver falando do espaço vértebro maxilofaríngeo, tá, pessoal? Olha só, a gente tem a faringe aqui, as amígdalas, ó, as amígdalas que estão aqui. Então, a amígdala é um negócio importante, todo mundo sabe onde é que está a amígdala. Você abre o bocão ali, agora não vou fazer esforço, mas você sabe onde é que estão as amígdalas, né? Então, as amígdalas vão estar aqui, ó, na faringe, e a gente já sabe que o espaço vértebro maxilofaríngeo está compreendido aqui, ó. Então, dessa parte aqui até a aponeurose
superficial cervical, tá? Que é essa partezinha aqui, ó. Essa parte H, aponeurose cervical superficial, tá? Glândula parótida, que é outra coisa que todo mundo sabe onde é que está a glândula parótida, né? Todo mundo sabe onde é que está a glândula parótida. Então, mais ou menos agora a gente já tem o norte. A gente sabe da faringe, sabe da glândula parótida, né? Então, isso aí é bom. E tem o espaço vértebro-maxilofaringe vai acabar fazendo relação com as vértebras. Então, olha só, temos todos os protagonistas. As vértebras, faringe, e a gente tem a parótida, tá vendo? Então, essas são as relações que a gente tem. Faringe, vértebra e parótida, tá? Coisas que a gente já sabe. Todo mundo sabe onde é que está a vértebra, onde é que está a coluna, todo mundo sabe onde é que está a parótida. E a faringe também, todo mundo sabe onde é que está a faringe, tá? Ok. Maravilhoso. Uma vez que a gente sabe onde é que estão essas estruturas, agora a gente vai dar nome aos bois. A gente vai marcar elas aí nessa imagem, tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber que vão ter estruturas, como os pares craniais, que eles vão se relacionar com o espaço vértebro-maxilofaríngeo. Percebam que aqui, pessoal, eu representei da seguinte maneira. Lembra que eu falei que o espaço vértebro-maxilofaríngeo é um espaço que tem uma forma prismática triangular? Pronto, colocamos aqui, ó, uma forma prismática triangular. Pintei de azul isso aqui para mostrar que isso aqui é a porção pré-estiloideia e a porção retroestiloideia eu deixei ela de escuro, né, com a cor preta. Olha só, então esse par cranial aqui que está saindo aqui, ó, esse aqui é o par cranial número 9, esse que está saindo de cinza, você vê? O par cranial 9, 10 e 11, eles saem todos do espaço aqui, retro-olivar, do surco retro-olivar, tá? Então, do surco retro-olivar, eu tenho par cranial número 9, número 10 e número 11. Os três, eles se dirigem para agorreiro jugular, que é essa estrutura aqui, e quando eles saem do agorreiro jugular, eles já caem no espaço vértebro-maxilofaríngeo, tá? Então, a primeira coisa que a gente está vendo é o seguinte, todos os elementos que estão entrando, ou seja, no agorreiro jugular, eles inevitavelmente vão acabar caindo no espaço vértebro-maxilofaríngeo, na porção retroestiloideia. Wilson, e a vena jugular, que também está passando no canal no agorreiro jugular, vai passar lá também? Vai, também, ó, a vena jugular também. Então, todos os elementos do agorreiro jugular vão acabar, que penetrarem no agorreiro jugular, vão acabar caindo no espaço vértebro-maxilofaríngeo, na porção retroestiloideia, tá? Outra coisa que eu tenho que perceber é o seguinte, olha só, o 12º par cranial, que é o hipogloso, ele está saindo do surco pré-olivar, Então, ele sai do surco pré-olivar e ele vai se dirigir para onde, pessoal? Pós-cranial posterior e vai entrar no conduto do hipogloso. Conduto hipogloso também, a única coisa que está passando no conduto hipogloso é o nervo hipogloso. Então, ele vai acabar caindo aonde? No espaço vértebro-maxilofaríngeo, na porção retroestiloideia, tá? Então, ele também está caindo na porção retroestiloideia. E isso é importante, tá bom, pessoal? Pronto. Então, eu já posso dizer de cara que o par cranial 9, 10, 11 e 12, eles vão fazer relação com o espaço vértebro-maxilofaríngeo na porção retroestiloideia. Agora, se vocês pararem para ver, tem um par cranial aqui, que é o 9, que ele vai entrar no agorreiro jugular, vai chegar no espaço vértebro-maxilofaríngeo na porção retroestiloideia, e ele perfora o diafragma dos estílios, tá? Que é o que está dividindo o espaço vértebro-maxilofaríngeo em dois, em pré-estiloideu e retroestiloideu. Ele perfora o diafragma dos estílios e vai dar inervação para dois músculos, tá? Por outro lado, nós temos o par cranial, que é o 7º par cranial. O 7º par cranial, que a gente está representando ele de laranja aqui, ele entra pelo conduto auditivo interno e vai acabar saindo por um orifício que vai dar justamente o orifício estilomastoideu, que ele está dentro do diafragma, ele vai cair dentro do diafragma dos estílios e ele vai inervar dois músculos também. E dentro do trajeto do facial, ele vai acabar perforando esses dois músculos e vai seguir para a glândula parótida, onde vai dar suas ramas terminais, né? Que a gente sabe que as ramas do facial vai ser o quê? Olha só, temporal, zigomática, bucal, mandibular e cervical. Por isso que a gente faz assim, ó, a rama do facial, a gente faz desse jeito, tá? Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Pronto, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender para saber as relações do
dos agorreiros do crânio, dos pares craniais e por onde é que eles estão passando no espaço vértebro-maxilofaríngeo. Aí eu começo a entender um pouquinho mais quando eu falo quando eu começo a delimitar. Olha só, eu já sei que o espaço vértebro-maxilofaríngeo está aqui, né? Então, quando eu delimito, eu vou falar que a cara superior dele, olha, que é a cara superior do espaço vértebro-maxilofaríngeo, vai ser a cara inferior do temporal. Isso aqui não é o osso temporal? Não está para cá? Então, a extremidade superior é a cara inferior do temporal. Cara superior do espaço vértebro-maxilofaríngeo, ou seja, extremo superior do espaço vértebro-maxilofaríngeo, é a cara inferior do osso temporal. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, quando eu estiver falando da extremidade inferior, ou seja, da extremidade inferior, eu vou fazer isso aqui, ó, aquele sinal que você faz assim, ó, se lascou, morreu, ó, morreu, você está morto. Isso aqui a gente está fazendo o quê, pessoal? Isso aqui, ó, a gente está falando o quê? Que é o extremo inferior do espaço vértebro-maxilofaríngeo. Então, a gente vai falar o seguinte, ó, que é o plano horizontal que tangencia o borde inferior da mandíbula. Plano horizontal que tangencia o borde inferior da mandíbula. Tá? Então, essa mensagem aqui a gente já disse que é o plano horizontal que tangencia o borde inferior da mandíbula. Tá? Esse é o extremo inferior do espaço vértebro-maxilofaríngeo. Então, aqui a gente já começou a ter um norte, saber onde é que estão as estruturas. Agora a gente vai ver parede interna. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha uma parede, ó, parede interna, parede externa e parede posterior, ó, tô focando aqui, parede externa, parede interna, parede posterior. Parede interna tá aqui, ó, pessoal. Isso aqui é a parede interna. É o tabique sagital, que é o número 8, tá? E a parede da lateral da faringe, tá? Então, isso aqui, ó, a parede lateral da faringe. Então, isso aqui é a parede interna do meu espaço vértebro-maxilofaríngeo. Parede externa, pessoal, parede externa. Quem é que está formando a parede externa? Olha só, eu tenho a rama ascendente da mandíbula, que está aqui, ó, representado com a letra A, rama ascendente da mandíbula, tá? Aqui, perdão, esse A aqui é o músculo maceteiro, a rama ascendente da mandíbula é essa aqui, ó. Rama ascendente da mandíbula, que ela está entre o músculo maceteiro e o pterygoideu interno, tá? Então essa aqui é a rama ascendente da mandíbula. Então eu tenho a rama ascendente da mandíbula, a aponeurose cervical superficial e o músculo externo cleidomastoideu. Então eu vou marcar com X aqui para vocês verem. Isso aqui e isso aqui, tá? Esse é o limite externo do espaço vértebro-maxilofaríngeo.Limite interno, isso e isso, tá? E aí o limite posterior é a aponeurose profunda, tá? Que eu não pintei para não poluir o desenho, tá? Então, mais uma vez, limite interno, que eu tenho? Tabique sagital e a parede lateral da faringe. Limite externo, eu tenho a rama ascendente da mandíbula, a aponeurose cervical superficial e o músculo SM, o músculo externo-cleidomastoideu, tá? Ó, músculo externo-cleidomastoideu, tá? Pronto, esses são os limites que eu tenho do espaço vértebro-maxilofaríngeo, tá? Agora, eu tenho que saber o seguinte, o espaço vértebro-maxilofaríngeo, se eu for desenhar ele aqui, ó, pessoal, ele é isso aqui, ó, em suma, ele vai ser isso aqui, ó. Eu tô delimitando todo o espaço vértebro-maxilofaríngeo para vocês poderem visualizar isso aqui bem direitinho, tá? Perceberam que tudo isso que eu coloquei aqui, ó, que está dentro, é o espaço vértebro-maxilofaríngeo. Mas ele também se divide, tá? O espaço vértebro-maxilofaríngeo, a gente pode dividir ele também. De que forma? Eu vou pintar aqui para vocês verem, ó. Essa parte aqui que eu estou pintando, isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é o diafragma dos estílios. E ele vai acabar dividindo o diafragma dos estílios em duas partes. Diafragma dos estílios, que a gente vai chamar de retroestiloideu e pré-estiloideu. O pré-estiloideu, eu vou escrever o P aqui, ó. Então, tudo isso aqui, ó, que está aqui, ó, é pré-estiloideu. Tudo isso aqui que está aqui, ó,
tá? Daqui para baixo é retroestiloideu, tá? Depois vocês vão ver mais para frente que eu vou pintar com cores diferentes para poder mostrar para vocês esses dois compartimentos, tá? Então, eu tenho pré-estiloideu está em cima, retroestiloideu está embaixo, tá? E quem está dividindo eles é esse diafragma dos estílios aqui, que a gente diz que é um diafragma osteomio aponeurótico, tá? Ele está composto de ossos, músculos e aponeurose, tá? Pronto. Então, a gente dividiu ele em retroestiloideu e pré-estiloideu, tá? Pronto. Isso é importante. Uma vez que a gente já dividiu ele, olha só, como eu tinha falado para vocês, aqui eu pintei, deixei de verde o que é pré-estiloideu. Então, o que é pré-estiloideu, pessoal? Quando o professor te perguntar quais são os contenidos do espaço vértebro-maxilofaríngeo, como é que está dividido, primeiro você vai dizer o seguinte, olha só, nós vamos dividir o espaço pré-estiloideu de duas formas, tá? Eu vou falar que eu tenho uma região paramigdalina, presta atenção aqui, ó, eu tenho uma região paramigdalina e eu tenho uma região parotídea, tá? Ó, porque ela faz relação com a glândula parótida, tá? Então, essa aqui eu tenho uma... Deixa eu botar assim, que daí vai ficar mais bonitinho. Pronto. Então, eu tenho o espaço pré-estiloideu, eu vou dividir ele num espaço para uma região paramigdalina e uma região que está próxima da glândula parótida, que a gente vai chamar de região parotídea, certo? Isso no espaço pré-estiloideu, tá? Agora, o que acontece? Uma vez que você já viu isso, a gente vai partir para o próximo item, que é os contenidos. Veja que os contenidos é bem simples. Na região pré-estiloidea, a gente tem a bola adiposa de Bichat e a glândula parótida. Esses são os dois contenidos que eu tenho no espaço pré-estiloideu. Só são duas coisas. Então, eu tenho a bola adiposa de Bichat e a glândula parótida. Tá? Então, esses são os dois contenidos do espaço vértebro-maxilofaríngeo na porção pré-estiloidea. Tá? Pronto. Agora a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver o espaço retroestiloideu, que eu deixei marcadinho aí de amarelo, tá? Então, primeiro o limite, vamos ver o limite. O limite do espaço retroestiloideu, por delante, a gente tem aqui, ó, por delante a gente tem o próprio diafragma dos estílios aqui, ó, por delante. Isso aqui, tudo que eu estou marcando aqui, diafragma dos estílios, tá? Então, por isso que ele se chama retro, porque ele está por detrás do diafragma dos estílios, tá? E aí, o que acontece? Atrás seria a parte que está pintada de amarelo, tá, pessoal? Que eu quero que vocês entendam aí que a gente está falando. A parte de trás é a parte que a gente vai chamar de aponeurose profunda. Por fora, eu vou fazer uma marcação aqui, ó, que é para vocês verem, ó, por fora tem o músculo SM e a parte interna a gente tem o tabique sagital, certo? Então, percebe que a gente tem aqui bem delimitado, né? A gente tem por delante o diafragma dos estílios, por detrás a aponeurose profunda, o SM por fora e o tabique sagital por dentro, tá? Então, esses são os limites do espaço retroestiloideu, tá? Quando a gente pegar e fazer a análise do contenido do espaço retroestiloideu, que isso aqui normalmente é o que o professor vai acabar pedindo, a gente tem que lembrar de algumas coisas, tá? E a gente tem que lembrar mesmo. Ó, eu vou colocar aqui com um tique, tá? Então, carótida interna, carótida externa, vena jugular interna, os paredes craniais. Ó, a gente tem o par cranial 9, 10, 11 e 12. Né? Ou seja, tem 4 par cranial que estão no espaço retroestiloideu, ou seja, tem 4 pares craniais que vão estar fazendo relação com o espaço vértebro-maxilofaríngeo na sua porção retroestiloidea, tá? Que é o 9, 10, 11 e 12. E nós temos também aqui, lembrar que a gente tem o que? A gente tem esse gânglio aqui, que quando eu desenhei a primeira vez, eu esqueci de pintar essa desgraça. É o gânglio superior da cadena simpática cervical, tá? E como sempre, eu vou ter algum gânglio linfático, tá? Pronto, então esses são os contenidos do espaço retroestiloideu. Então, olha só, agora a gente vai falar do diafragma dos estílios em específico, tá? Então, o que é que vai formar o diafragma dos estílios? Olha só, vamos em partes. O diafragma dos estílios, ele vai estar formado, olha só, pelo músculo estilofaríngeo, pelo músculo estilogloso, pelo ventre posterior do músculo digástrico, pelo músculo estiloioideu,
E a gente tem o quê? A gente vai ter alguns ligamentos. A gente tem o ligamento, olha só, ligamento estiloioideu e estilo maxilar. Aí você vai dizer assim, mas por que esse número 5 é estilo maxilar? Se ele está, basicamente, eu estou vendo que ele está ligando o diafragma dos estílios com a mandíbula. Porque aí a gente tem que conhecer um dado histórico. A mandíbula nem sempre foi mandíbula. A gente chamou a mandíbula, muitas vezes, de maxilar inferior. Então, por isso que é chamado até hoje ligamento estilo maxilar, mas não tem contato com o maxilar. É por causa do, antigamente era chamado a mandíbula de maxilar inferior. Então, já falei para vocês que nome em anatomia, a nome cunhado errado fica errado. Ninguém está preocupado em corrigir Hipócrates, que cunhou a artéria, porque ele acreditava que passava ar, né? Ninguém está preocupado em dizer, não, não vai se chamar mais artéria, eu quero que seja oxitéria. Não, isso não existe, tá, pessoal? Então, o nome cunhado errado em anatomia fica errado. Que nem a parte que eu falei para vocês, respiração pulmonar, né? Quantas respirações por minuto você faz? Sendo que a gente sabe que desde o início, quem é responsável de fazer a respiração ocorre a nível celular. O que a gente faz isso aqui, ó. Isso são ciclos ventilatórios. Mas, como eu falei, nome cunhado errado fica errado. Então tem que ter paciência, tá? Pronto, então esse aqui são, assim, o que acontece? Tem uma discordância na literatura, que eu faço questão de falar, sem que eu tenha alguma discordância na literatura, que vai acontecer o seguinte, tem autores que vão colocar um 7º item no diafragma dos estílios, e eu concordo, tá, com esses autores, que vão acrescentar quem? Ó, a aleta faríngea, que é o detalhe anatômico aqui, número 7. A aleta faríngea, que ela vai estar conectando a parede lateral da faringe com o diafragma dos estílios como tal. Tem gente que coloca, tem livro que não coloca, então, assim, eu digo para vocês, você comenta, se o professor te der uma apertadinha, a professora aqui tem uma discordância de literatura, tem alguns autores que colocam a letra faríngea, tem outros que não colocam, enfim, você faz o gosto do professor, tá? Você não faz o meu gosto, você faz o gosto do professor, que você vai ter que se salvar lá na hora e vai ter que se salvar com o que você colocar, tá? Localização do espaço reto faríngeo, tá? Percebam que a gente tinha dado dois espaços, eu falei pré-estiloideu, reto-estiloideu, e agora eu vou falar do reto faríngeo. O espaço retrofaríngeo, aqui, só para a gente poder ter uma ideia, ele, eu não tinha comentado até então, porque, tipo assim, ele é pouco cobrado e tudo mais, mas, assim, é citado, então eu vou acabar citando ele. Mas vocês podem ficar totalmente despreocupados, porque isso aqui normalmente não é cobrado, tá? Ele normalmente fica por detrás aqui, está situado por detrás do tabique sagital, entre os músculos pré-vertebrais, tá? E ele vai acabar, como contenido, ele tem gânglio linfático, tá? Só isso, é a única coisa que fala, e ele vai acabar se prolongando para baixo e atrás do esôfago, tá? Então, isso é o que a gente precisa saber sobre, no caso, o espaço vértebro maxilofaríngeo, tá?